Continuemos a louvar ao Senhor com a leitura do primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Filipenses. Então, em oração, leiamos juntos Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo,
o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amados, nós vamos começar hoje, as nossas congregações de 2024, com esse tema dentro aqui do versículo que vamos ver hoje, do primeiro capítulo de Filipenses. O tema é esse, diga, dignidade espiritual. Bom, em primeiro lugar, por que essa dignidade aqui, esse substantivo, está sendo qualificado por um adjetivo espiritual? Uma dignidade, não qualquer tipo de dignidade, é a dignidade espiritual. Bom, embora todos os homens sejam pecadores, existe ainda na índole de muitos seres humanos alguma coisa que o inclina para o bem. E nessa inclinação para o bem, existem muitos seres humanos que, apesar de pecadores, apesar de não convertidos, eles buscam uma certa dignidade moral. Eles não têm dignidade espiritual, mas buscam uma certa dignidade moral. Isso é muito bom para trazer aí um equilíbrio em todas as maldades humanas que acontecem aí pelo mundo afora. Então, é por isso que nós devemos estar sempre orando em favor de todos os homens, para que pelas nossas orações, a boa índole que ainda possa existir em algum ser humano, seja favorecida e a humanidade seja um pouco menos pior do que é. Amém? No entanto, dignidade espiritual é algo infinitamente maior, infinitamente mais elevado do que meramente dignidade moral. Dignidade espiritual é acima de dignidade moral. Porque na dignidade moral, os homens tentam ser melhores para o seu próprio bem, para o bem do próximo. Isso está muito bom. O homem procura ser melhor por valores humanos, por bons valores humanistas, por bons valores educacionais. Glória a Deus. Mas filhos de Deus têm que ter uma dignidade acima dessa, acima de tudo isso.
Nós temos que viver uma vida digna, porque Deus veio fazer de nós sua habitação, sua morada. Uma das mais profundas doutrinas da palavra de Deus é a doutrina de Deus mesmo habitar nos seus filhos eleitos, nas suas filhas eleitas. E essa verdade é a motivação principal que nos leva a querer viver uma vida cada vez mais digna diante de Deus. Porque o motivo para vivermos uma vida digna não são apenas os valores humanos, ou valores humanistas, ou valores humanos educacionais. É muito mais do que isso. É um valor espiritual. Deus veio habitar em mim. O Pai, o Filho, o Espírito Santo veio habitar em mim. Que mistério é esse? Deus que não habita em santuários feitos por mãos humanas, vem habitar em santuários que Ele fez. Isso deve ser o suficiente para nós buscarmos uma vida digna, pensamentos dignos, palavras dignas, conduta digna, comportamento digno, vida digna. Não só porque somos seres humanos, mas porque somos a habitação viva de Deus. Foi o que Jesus disse, João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós, eu, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, nós viremos para Ele, e faremos nele morada. Que tremenda dignidade que nós temos que aprender a ter por causa desse motivo, por sermos habitação de Deus em nosso corpo, alma e espírito. Por isso o apóstolo Paulo foi inspirado pelo Espírito de Deus a abordar esse tema em quase todas as suas epístolas. Vamos ver aqui na epístola aos Filipenses, como vimos na epístola aos Efésios, e nas demais epístolas Paulo também aborda esse tema da dignidade espiritual. Nós não temos que viver uma vida digna porque temos uma religião. Não, nós temos que viver uma vida digna porque temos Deus. Porque temos Deus. Porque temos Deus morando em nós, vivendo em nós. Por isso Paulo disse aos Gálatas, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Por isso, a minha vida agora, presente na carne, eu a vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Viver pela fé, uma das definições de viver pela fé, é viver dignamente, viver com essa dignidade
espiritual. Nós temos muita indignidade dentro de nós, porque o pecado ainda habita em nós. E isso é uma coisa que nos entristece, como entristeceu o apóstolo Paulo na sua confissão em Romanos capítulo 7. Desventurado homem que eu sou, porque aqui na minha carne habita o pecado. E aí no capítulo 8, ele deu a solução, qual deve ser a postura espiritual digna para vencermos essa nossa luta terrena contra o nosso pecado, cumprindo então, lembrando então de Hebreus 12:4, na vossa luta contra o pecado, ainda não resististes até o sangue, até a morte. Até a morte temos que lutar contra o nosso pecado, nossas inclinações malignas, perversas, nossas más inclinações, porque se nós cedermos às nossas más inclinações, nós vamos fazer coisas indignas. Nós estaremos vivendo de maneira indigna. E olha que coisa incoerente, alguém que é morada de Deus, vivendo de maneira indigna, indignamente, vivendo sem dignidade. Isso não é legal, viu, irmãos? Por isso que, no processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, à medida em que nós progredimos na santificação, nós temos que progredir numa vida cada vez mais digna. Até agora nós não cantamos aqui louvores? O maior louvor que Deus recebe de nós é nos vendo viver uma vida digna. É assim que verdadeiramente louvamos o nosso Deus, vivendo dignamente na sua presença. Aleluia. Então esse é o nosso tema de hoje, que eu só introduzi agora aqui. Esse tema vai estar aí nesse capítulo 1, mas especialmente aqui, ó, nós estamos inaugurando hoje um trecho diferente, que vai pegar o final do capítulo 1, a partir do versículo 27, e vai até o capítulo 2, versículo 30. Filipenses 1, 27, até o capítulo 2, versículo 30. O título aqui de todo esse texto é esse aqui, repita depois de mim: firmeza espiritual. Crentes que não se firmam em Cristo, que não se firmam na rocha, que não se firmam espiritualmente, eles acabam vivendo uma vida indigna, sem dignidade espiritual. A firmeza espiritual produz a dignidade espiritual. Quanto mais firme você é em Cristo, quanto mais você é firme sobre a rocha, mais dignidade espiritual você tem. Deus não quer filhos vacilões. Deus quer filhos firmes. E aliás, tudo que Deus já nos deu em Cristo Jesus é suficiente para sermos firmes. Se alguém não for firme, é por sua própria negligência. Está sendo negligente com aquilo que Deus já lhe deu em Cristo Jesus, para ser firme, para ter firmeza espiritual. Jesus mostrou qual é o segredo da firmeza espiritual. O segredo da firmeza espiritual é praticar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus na prática,
Mateus capítulo 7, Jesus disse, final do sermão da montanha: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa casa está firme. Isso é a definição de Jesus, de firmeza espiritual. Essa casa está firme, essa vida está firme. Ela vai enfrentar as chuvas, os ventos, as enchentes, as tempestades, as intempéries virão, as perseguições virão, as tentações virão, mas essa pessoa não vai cair porque ela tem firmeza espiritual. Quem tem firmeza espiritual não cai nunca. Qualquer queda de crente é prova de que não tem firmeza. E se não está tendo firmeza, é porque não está praticando a palavra de Deus, não está obedecendo a palavra de Deus. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras, mas não pratica, edifica sobre a areia. Não tem firmeza, não tem estabilidade, tem instabilidade. Sobre a areia não tem firmeza. Qualquer coisa derruba essa pessoa. Deus não quer pessoas assim, não. Deus não quer crente que vive caindo, não. Deus quer crentes que não caiam jamais. Pessoas firmes. 2 Pedro capítulo 1, ele dá lá toda a doutrina, que é o segredo para nunca tropeçar, nunca cair. Está lá no primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro. Fazendo o que Pedro manda lá, ele diz: não tropeçareis em tempo algum. E na epístola de Judas, antes do Apocalipse, que só tem um capítulo, lá no versículo 25, ele louva a Deus dizendo que o Deus é o Deus que nos guarda de tropeços. Deus nos guarda de tropeços. Jesus resumiu o segredo de nunca mais cair em uma só ordem que ele deu para todos nós: vai e não peques mais. Todo pecado é queda. Vai e não peques mais. Seja firme. Nós terminamos o ano passado, no início do ano, no meio do ano, aliás, a epístola aos Efésios, lá com o capítulo 6, com aquele texto da armadura de Deus. E Paulo falou assim: depois de terdes vencido tudo, permanecei firmes, permanecei inabaláveis. E usando mais de 10 vezes o verbo permanecer, Jesus disse em João 15: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, porque o Pai gosta de atender orações de quem é firme. Gente orando tem um monte, mas gente firme não tem um monte. Deus simplesmente não gosta dessas orações de gente que não é firme. Deus quer que oremos, mas que as nossas orações sejam de gente firme, de gente que tem firmeza espiritual, gente que está percorrendo a carreira de santidade que lhe está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Pessoas que não tem desvio
porque não tem nem olhar, nem uma piscadela, nem de rabo de olho, nem para a esquerda e nem para a direita. Salmo 91, 7, à esquerda tem 1000 caindo, à direita tem 10.000 caindo. Tu não serás atingido se você olha para frente, se você olha para Cristo, se você está firme no caminho, se você está firme em Jesus. Firmeza espiritual é o grande tema desse texto todo aí, do capítulo 1, versículo 27, até o capítulo 2, versículo 30. Então repita: firmeza espiritual. Quanto mais firmeza espiritual, mais dignidade espiritual. Glória a Deus. Esse texto todo aí, ó, ele está dividido assim, ó, numa introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução são os últimos versículos do capítulo 1. Capítulo 1, do versículo 27 ao 30, cujo tema é o nosso tema de hoje, diga, dignidade. O desenvolvimento são os primeiros 18 versículos, do capítulo 1, tá? E dentro aí desse desenvolvimento, cujo título é, repita depois de mim, desenvolvei a salvação. Desenvolver a salvação está lá no versículo 12, tá? Filipenses capítulo 2, versículo 12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Dentro desse texto aqui, vai estar o texto mais importante da epístola, e também um dos textos mais relevantes de toda a Bíblia Sagrada. Dentre os textos mais relevantes da Bíblia Sagrada, fazem parte desses textos, Filipenses capítulo 1, do versículo 7 até o versículo 11. Esse texto que nós vamos chegar lá, é um texto de altíssima relevância, que é o texto da humilhação de Cristo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Firmeza espiritual é algo que procede de obediência. Jesus é para nós modelo de obediência. Desenvolver a salvação é desenvolver obediência à palavra de Deus. E por fim, a conclusão desse texto, capítulo 2, do 19 ao 30, diga, caráter provado. Na medida em que nós progredimos na santificação, o nosso caráter vai sendo transformado, o nosso mau caráter vai sendo transformado no bom caráter de Jesus Cristo. E Deus vai trazer provas para provar o quanto o seu caráter já se transformou. Deus vai trazer provas. Se diante dessas provas você agir com dignidade, você passa na prova, demonstrando que o seu caráter é um caráter provado, é um caráter que passa na prova. Se diante da prova você cair e agir com indignidade, prova que o seu mau caráter ainda lhe domina. E tem que se santificar muito mais. Aleluia? Muito bem. Então 2024 promete. Aleluia. Então, vamos pegar o texto agora que está no final do capítulo 1, que é, repita de novo, dignidade.
últimos versículos aí do capítulo 1, tá? Do versículo 27 ao 30, temos esse tema, dignidade. Esses versículos estão divididos assim, ó. O 27 e o 28, diga, pela fé evangélica. Por que nós que somos crentes em Cristo, temos que buscar dignidade? Porque essa é uma chave na nossa luta, que Paulo vai colocar no versículo que vamos ler hoje, na nossa luta pela fé evangélica. A fé evangélica, ela está ameaçada por falsos evangélicos, por falsos crentes, falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, falsos pregadores, falsos crentes, que dizem ter uma fé evangélica, se dizem evangélicos, mas não têm o evangelho de Cristo em suas vidas, não obedecem ao evangelho de Cristo, não vivem com a dignidade do evangelho. Nós somos chamados a viver uma vida digna, em prol da fé evangélica, pela verdadeira fé evangélica. Quem verdadeiramente é crente, quem verdadeiramente é evangélico, vive com a máxima dignidade espiritual possível. O resto é falso. E a falsidade tem dominado por aí. E verdadeiros crentes vão entender que em meio a uma vida digna, versículos 29 e 30, duas coisas fazem parte. Diga, crer e padecer. Paulo vai encerrar o capítulo 1 dizendo assim, ó, que nós temos o privilégio não somente de crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. De por Ele, por causa do nome dEle, sofrer. E aí, quando vamos trabalhar esse tipo de sofrimento didático e pedagógico para a nossa santificação, para nos tornar mais dignos. Aprender a viver uma vida digna, tá? A gente sofre aprendendo, não é fácil de aprender não. A santificação é a obra mais difícil que nós temos que fazer. Muita gente vai ser condenada porque fez outras obras, mas não fez a santificação. E lá no dia do juízo final, elas vão se levantar no meio dos condenados e perguntar para Jesus: Senhor, Senhor, o que nós estamos fazendo aqui? Nós profetizamos em Teu nome, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos muitos milagres. E a resposta de Jesus para elas será explícita, para todo mundo ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Pessoas que profetizaram em nome de Jesus, pessoas que expulsaram demônios em nome de Jesus, pessoas que até fizeram muitos milagres em nome de Jesus, fizeram muitas pregações, construíram às vezes muitas igrejas, lideraram grandes denominações, fizeram muitas obras em nome de Jesus, até pregaram para multidões em nome de Jesus, fizeram um monte de obras que os crentes consideram boas, mas esqueceram de fazer uma só: não se santificaram. E por não se santificarem, a visão de Jesus dessas pessoas é que elas são praticantes da iniquidade. Fazem tudo isso em nome de Jesus, mas na sua vida prática, não praticam a palavra, não obedecem a palavra na prática. Não tem salvação,
pode ter feito o que fizer. É sem santificação que ninguém verá o Senhor. Não é sem outras coisas, não. Cada coisa tem a sua importância, mas nenhuma delas é mais importante do que a santificação. Vida digna. Jesus veio morrer por nós. Jesus veio pagar alto preço por nós, para que vivamos dignamente. Pegando só os dois versículos 27 e 28, então, diga de novo, pela fé evangélica. O 27, que vamos ver hoje, diga, lutando juntos. E o 28, que vamos ver, pela graça de Deus, na próxima quarta-feira, diga, perdição versus salvação. Para muitos a palavra será motivo de perdição, e para os poucos escolhidos a palavra será motivo de salvação. É isso que vamos ver no versículo 28. Aleluia. Muito bem. Lutando juntos pela fé evangélica, é uma das lutas que nós temos que enfrentar nessa terra, baseados então aqui no versículo 27, onde Paulo disse, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Repitam. Preste muita atenção quando você encontrar nas cartas de Paulo, ou de outros aqui, de Pedro, de Tiago, essa expressão aqui, ó, acima de tudo. Acima de tudo. O que significa acima de tudo? Por que usa uma expressão como essa? Acima de tudo. Significa isso aqui, ó. Preste atenção em tudo que eu estou falando, mas acima de tudo, isso que eu estou falando, eu quero exaltar aqui uma coisa importante, que tem importância acima de todas as outras coisas que eu disse. De tudo que eu disse, acima de tudo, que eu quero que vocês vivam por modo digno do Evangelho de Cristo. Acima de tudo, acima de tudo que faz parte da sua vida, você tem que adotar um estilo de vida digno do Evangelho de Cristo. E o estilo de vida digno do Evangelho de Cristo é um estilo de vida de acordo com a palavra de Deus. Aleluia, amados. Somos exortados aqui então a buscar esse estilo de vida digno do Evangelho de Cristo, acima de tudo o que buscamos ou fazemos em nossa vida. Acima de tudo, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E aqui Paulo coloca um dado histórico, né, dele ir ou estar presente ou ausente entre eles, mas não. O que mais, Paulo não está mais aqui, o que mais deve nos motivar a viver por modo digno do Evangelho de Cristo, é o que eu falei na nossa introdução, é porque Ele vive em nós.
Ele vive em nós. Jesus vive em nós. O Pai vive em nós. O Espírito Santo vive em nós. Não temos que viver do modo digno porque tem um Paulo aqui para nos ver. Você não tem que viver de um modo digno do Evangelho porque eu sou o pastor, estou te vigiando. Porque eu não estou, não. Não posso, eu não sou onipresente. Estou vendo você aqui, mas não vejo você quando você não está aqui. Mas Deus vê. Eu ver não ia adiantar de nada na sua vida. O que eu posso fazer? Mas Deus ver é outra história. Porque Deus é justo juiz e julga de acordo com a realidade que Ele vê. Deus vê a todos. Ninguém foge da presença de Deus. Quando alguém peca, peca na presença de Deus. Deus sonda a todos. Por isso o profeta Hanani disse para o rei Asa que os olhos de Deus passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é íntegro para com Ele. Muita gente que fica pedindo aí em orações para o poder de Deus se manifestar na sua vida, para Deus se fazer forte ali, porque está precisando. Mas não, amados, espera aí. Livro das Crônicas, Deus disse através do profeta que os olhos de Deus passam por toda a terra para mostrar-se forte. Para com todo mundo? Não, amados. Exclusivamente para com aqueles cujo coração é íntegro para com Ele. É com esses que Deus vai se mostrar forte. Essa mesma expressão está no último capítulo do livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 66, versículo 2. O próprio Deus dizendo assim, ó: o homem para quem eu olharei é este, quebrantado de espírito e que treme diante da minha palavra. Todo mundo quer que Deus olhe para as minhas necessidades, Senhor. Olha para a minha vida. Todo mundo quer receber um olhar atencioso de Deus sobre os seus problemas. Não, Senhor. Não, senhora. Deus declara que este é o homem para quem eu olharei, o quebrantado, humilhado de espírito, de alma, e que diante da minha palavra treme diante da minha palavra. É para esse homem que eu, Deus, olharei. Você é essa pessoa? Se não for, pode esquecer. Está entendendo? Deus busca dignidade. Os verdadeiros adoradores que o Pai procura, que o adorem em espírito e em verdade, é gente digna. Gente que busca viver dignamente. Foi o que Paulo exortou em Efésios capítulo 4, versículo 1. Andeis, eu vos exorto que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A vocação a qual nós fomos chamados a ser santos. A salvação é um chamado a ser santo. A salvação não é um passaporte carimbado para você ir para o céu. A salvação é um chamado para ser santo. A salvação é um chamado para não pecar mais.
A salvação é um chamado para obedecer a Deus, para obedecer a sua palavra. Andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Isso é coisa de poucos escolhidos. A maioria não passa no crivo de Deus, na exigência de Deus. Deus é exigente. Por isso Romanos 11, Paulo diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. Deus é muito bom e igualmente severo. As pessoas gostam de dizer: Deus é bom o tempo todo. É bom o tempo todo e severo o tempo todo. E vê a todos. Então, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, porque mais do que pessoas estarem vendo você, mais do que anjos estarem vendo você, mais do que demônios estarem vendo você, Deus está vendo você. E de maneira melhor, ampla e mais profunda do que qualquer outro que esteja te vendo. Deus nos vê o tempo todo. Por isso, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo 2,19. Então, Paulo coloca aqui algumas coisas importantes sobre definir o que é viver de modo digno, por modo digno do Evangelho de Cristo, o que é viver com dignidade espiritual, né? Primeiro estais firmes. Já falamos da firmeza. A firmeza começa a ser introduzida aqui, nesse final do capítulo 1. Firmes, gente digna é gente firme. E essa gente firme, em um só Espírito, esse Espírito aqui está com letra minúscula, porque não se refere à pessoa do Espírito Santo, não. Se refere aqui a uma índole espiritual dos salvos. A índole espiritual de todos verdadeiramente salvos, tá? Por isso fala um só Espírito, uma só alma. Um só Espírito, uma só alma. Significa o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma vontade, o mesmo propósito, o mesmo alvo, o mesmo caminho, a mesma verdade, a mesma palavra. Queremos a mesma coisa, queremos ser santos porque Deus nos manda ser santos. Estamos juntos no mesmo propósito. Não tem ninguém com ideias diferentes, com pensamentos diferentes, com propósitos diferentes, com vontades diferentes. Eu não gosto de ficar na igreja, porque na igreja eu queria que tivesse uma coisa lá que lá não tem, o pastor Edivaldo não faz. Eu não quero, então, mas eu queria que tivesse isso, então eu achei isso lá em outra igreja. Tá bom, fica para lá. Só vai ficar aqui quem quer Jesus, e Jesus é o Verbo de Deus, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a palavra viva e eficaz, espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e discernir os mais íntimos e profundos pensamentos, intenções e propósitos do coração. E é diante dessa palavra que todos haverão de prestar contas. E não foi obediente a essa palavra? Não adianta clamar Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Viver com dignidade espiritual
é viver firmes em um só espírito, como uma só alma, a mesma vontade, mesmo desejo, mesmos pensamentos, mesma intenção, mesmo propósito, de ser verdadeiramente pessoas de Deus, filhos de Deus, pessoas que vivem no centro da vontade de Deus, em tudo, em suas vidas. Aleluia. E essa é a nossa verdadeira luta pela fé evangélica. Porque a verdadeira fé evangélica é constantemente ameaçada, e pior do que ser ameaçada pelo mundo e pelos mundanos, a pior ameaça contra a fé evangélica vem de pessoas que se dizem evangélicas, mas não são. Não são. São hipócritas, duas caras, raça de víboras, cobras venenosas, sepulcros caiados, cheios de ritualismos religiosos vazios, e que na verdade não estão firmados na rocha, não estão firmados na palavra, porque não a vivem, não a praticam. Todas as outras lutas que nós temos que enfrentar, só teremos vitória em todas essas lutas, se tivermos vitória na dignidade espiritual. Primeiro, sem dignidade espiritual, o diabo te derrota em todas as batalhas que você tiver contra ele. Em todas. Estou me lembrando agora de um demônio que eu fui expulsar de uma casa. E antes de eu chegar lá, a vizinha entrou na minha frente, a vizinha da casa entrou na minha frente, que ela era crente, a vizinha era crente, ela entrou na minha frente: eu não aceito você, demônio, a tomar posse aqui da minha vizinha, eu estou te expulsando agora. E a vizinha dela estava possessa, e o diabo, o demônio dentro da vizinha dela falou assim para ela assim: você não tem autoridade para me expulsar, porque você fuma. Viu? Crente que fuma, crente que bebe, crente que prostitui, crente que masturba, crente promíscuo, crente adúltero. E segundo o Evangelho de Jesus Cristo, adultério não é só a prática, é o olhar. Isso é indignidade. Não tem autoridade espiritual. Sem dignidade espiritual, não tem autoridade espiritual. Se você for enfrentar o diabo por aí, ele vai jogar isso na sua cara. Ele não conseguiu jogar na cara de Jesus, ele não conseguiu jogar na cara de Paulo, dos apóstolos, porque eles aprenderam a viver com dignidade espiritual. Mas crentes por aí sem dignidade espiritual, o diabo não respeita eles, não tem autoridade espiritual. Quando Jesus disse: quem crer em mim, expulsarão demônios em meu nome, o segredo está nesse em meu nome. Em meu nome não é dizer o nome de Jesus, é estar em Cristo Jesus, estar firmado em Cristo Jesus, estar na rocha em Cristo Jesus. Anos atrás, quando nós tínhamos uma lojinha dentro do terminal urbano de Anápolis,
a gente via muitas possessões ali. Tinha uma moça possessa ali, e aí um monte de gente cercou lá, um monte de crente tentando expulsar, ninguém conseguia expulsar nada, e até chamaram 2 policiais que algemaram elas lá, né? Algemaram a mulher possuída. Aí eu pedi licença, cheguei, eu estava na lojinha, não deixei, e cheguei lá, dá licença um momentinho. Quando eu cheguei, a mulher ficou bem quieta, eu olhei nos olhos dela e falei assim: demônio, sai de dentro dela agora. Aí a mulher caiu desmaiada. Depois lavaram o rosto dela, trouxeram água, ela acordou e falou: onde que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Aí um dos policiais falou assim: eu não entendo. Eu sou crente também, eu estava aqui tentando expulsar, mas não aconteceu nada. E o Senhor expulsou o demônio e o Senhor nem falou em nome de Jesus. E o demônio saiu. Por quê? Como isso acontece? Eu expliquei para ele, porque expulsar demônios em nome de Jesus não é apenas usar o nome de Jesus como se fosse uma frase mágica. Em nome de Jesus é estar em Cristo Jesus, é estar firmado em Cristo Jesus, é estar na dignidade espiritual de Cristo Jesus. As pessoas pensam que é alguma coisa mágica. Eu fui pregar uma vez numa igreja, e no final da pregação eu fiz uma oração e falei amém, glória a Deus. Aí o pastor veio todo preocupado: pastor Edivaldo, o senhor esqueceu de falar no fim da oração e em nome de Jesus. Falei: pastor, não preocupa com isso não, Jesus está aqui. Jesus está aqui, é Jesus que faz essa obra. As pessoas que não têm conhecimento da palavra, pensam que é uma coisa supersticiosa, pensam que é uma frase mágica que você vai usar. O que pedirdes ao Pai em meu nome, não significa que você tem que, depois da oração, dizer em nome de Jesus. Não significa isso não. Significa que você tem que estar orando espiritualmente em Cristo, na dignidade espiritual de Cristo, no Espírito Santo de Cristo, dentro de acordo com a palavra de Deus, oração centralizada na palavra. Isso é orar em nome de Jesus, não meramente orar qualquer coisa e falar no final em nome de Jesus, como se o falar em nome de Jesus produzisse um efeito mágico para essa oração ser atendida. Como as pessoas são ignorantes. E os piores ignorantes são aqueles que resistem em sair da ignorância, querem continuar nela. Quem quiser continuar na ignorância não tem céu, porque vida eterna não é ignorância, vida eterna é conhecimento. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3. A nossa luta pela fé evangélica é uma luta de dignidade. Porque hoje em dia no mundo, dizer que é evangélico é até vergonhoso, de tanto que as pessoas que não são convertidas já estão conscientes do contra-testemunho da maioria dessas pessoas que se dizem evangélicos e, pior ainda, pastores. Gente desonesta, gente corrupta, gente que não paga suas dívidas, gente falsa, gente mentirosa, mas que no fim de semana está de terninho e gravata nas igrejas, ou com a melhor roupa que é para o Senhor,
O Senhor não quer a sua melhor roupa, o Senhor quer a sua melhor vida. Vida digna. Vivei, tá? Vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Aleluia. E viver de modo digno é viver obedecendo a palavra de Deus.